Olá, uma boa noite. Venho aqui hoje para nós gravarmos mais algumas poucas resoluções de questão sobre associações de resistores. Nessa aula que nós faremos agora, eu vou envolver também, em algum momento ou outro, a primeira lei de Ohm, que é outro ponto que costuma cair com uma certa frequência, de uma maneira bem simplificada. Não costuma existir grandes aprofundamentos nesse ponto, mas vou aproveitar isso para comentar um pouco rápido aqui sobre a primeira lei de Ohm, dentro da resolução de questão, que eu acho que fica um pouco mais compreensível para vocês verem como é que é a aplicação disso. E vamos aqui começar aqui com essa questão de 2002 da FATEC, que nos diz: dispondo de vários resistores iguais de resistência elétrica de 1 ohm, cada, deseja-se obter uma associação cuja resistência equivalente seja 1,5 ohm. São feitas as associações. E a questão depois ele pergunta: a condição é satisfeita somente em... Para você saber isso, você precisa testar para cada uma dessas alternativas qual é o valor da resistência equivalente para cada um desses circuitos. O circuito número 1, o circuito número 2 e o circuito número 3. Então vamos fazer aqui um de cada vez. Vamos aqui, o circuito número 1 é esse aqui, e quando a gente jogou no nosso quadro, ficou dessa maneira aqui. Nós temos o ponto A, temos um resistor primeiro que eu chamei de R1, R2, R3 e segue até o ponto B. Tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, sempre que você vê um circuito elétrico, sempre que você tiver associações de resistores, a coisa mais fácil que tem é você somar resistores em série. Porque quando você faz a resistência equivalente de resistores em série, você simplesmente soma a resistência dos resistores. Mas se você olhar aqui para esse desenho, você não tem nada ligado em série diretamente para você somar. Você tem que o resistor R1, ele está ligado em série com o resistor equivalente entre R2 e R3. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é resolver essa resistência equivalente entre R2 e R3, porque o resultado dela é quem vai estar ligado em série com R1, e depois a gente faz a soma. Então, como é que a gente calcula a resistência equivalente entre esses resistores, R2 e R3? Como a gente já fez em outras questões, a gente calcula a resistência equivalente da seguinte maneira: o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos dos resistores que estão ligados em paralelo. Então, a gente tem que o inverso da resistência equivalente é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Como o próprio enunciado já nos diz, a resistência de R2 e de R3 é de 1 ohm. Então, a gente tem que o inverso da resistência equivalente é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 1, ou seja, 2. Então, você vê que o inverso da resistência equivalente é igual a 2 sobre 1. Então, a resistência equivalente entre esses dois aqui é igual a 0,5 ohm. E, em seguida, a gente vai substituir esse trecho de circuito ligado em paralelo, a gente vai substituir pelo resistor equivalente dele, que nesse caso é um resistor de 0,5 ohm. Porém, o enunciado nos disse que o R1 vale 1 também. Então, como agora nós temos dois resistores ligados em série, você tem que 1 mais 0,5, 1,5. Então, esse primeiro circuito da nossa questão, a resistência equivalente dele é de 1,5 ohm. Então, ele preenche, sim, o que a questão nos pede. E em seguida, a gente vem agora para o segundo circuito, que está desenhado aqui. A gente vai ter um ponto A, onde a gente vai ter uma bifurcação no nosso circuito, onde pela parte de cima nós temos dois resistores em série, e esses dois em série eles estão ligados em paralelo com um terceiro resistor de 1. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz aqui? Como eu falei há pouco tempo, a coisa mais fácil que tem para fazer é somar resistores em série. Então, a gente soma esse resistor de 1 ohm com esse outro aqui de 1 também, e a gente vai ter que a resistência equivalente entre esses dois é igual a um resistor de 2 ohm.
E agora a gente vai ter que um resistor de 2 ohm está ligado em paralelo com o resistor de 1 e o resultado desses dois resistores está ligado em série com um terceiro resistor de 1. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? Como a gente não tem nada para somar fácil aqui em série, a gente vai ter que resolver esses dois, a resistência equivalente desse trecho, para depois a gente somar com esse terceiro resistor. Então, como é que a gente calcula a resistência equivalente entre esses dois resistores? Nós temos que o inverso da resistência equivalente, ou seja, 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 1 sobre 2, que é 1 sobre a resistência de cima, mais 1 sobre 1, que é o inverso da resistência de baixo. E a gente acha aqui que a resistência equivalente é igual a 2 terços. 2 terços é ali aproximadamente 0,6, né? 0,66 ou 0,67, dependendo de como você arredondar, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai substituir esse trecho que está ligado em paralelo por um resistor que é equivalente à resistência desses dois juntos. Então, a gente vai ter o ponto A, um resistor equivalente de 2,3 ohm, que no fim das contas é a resistência equivalente desse trecho aqui, mas nós fomos fazendo passo a passo. E esse resistor equivalente de 2 terços de ohm, ele está ligado em série com o resistor de 1 ohm. Então, como eles estão ligados em série, a resistência equivalente agora entre esses dois resistores é simplesmente a soma aritmética entre eles, que vai ser igual a 2 terços mais 1, que dá aproximadamente igual a 1,6. Então, a gente vê que o nosso segundo circuito ele não preenche o critério de uma resistência equivalente de 1,5. Então, o circuito 2 não atinge tal objetivo. E agora a gente vem para o terceiro. No nosso terceiro circuito, nós temos o ponto A e uma bifurcação logo depois dele. Depois da bifurcação do circuito, nós temos 6 resistores pela linha de cima e nós temos mais 2 resistores pela linha de baixo. Então, como é que a gente faz? Aqui o nosso desenho simplificado no quadro. Como nós temos resistores ligados em série tanto em cima como embaixo, a primeira coisa que a gente faz é a resistência equivalente do que vai por cima, que vai ser igual à soma, já que eles estão ligados em série, esses aqui de cima. Então, a resistência equivalente entre todos esses 6 resistores vai ser a soma entre eles. Como cada resistor tem uma resistência de 1, então a resistência equivalente aqui por cima é 6 ohm. E quando a gente faz essa mesma análise para o circuito de baixo, a gente vai ter que a resistência equivalente entre esses dois é a soma deles também. Então, a gente vai ter que a resistência equivalente entre esses dois é 2 ohm. E nós temos agora o ponto A e o ponto B ligados por meio de dois resistores que estão ligados em paralelo, um de 6 ohm e um de 2 ohm. E, da mesma maneira, como é que a gente calcula a resistência equivalente entre esses aqui? A resistência equivalente é 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre o resistor 1, que nesse caso é de 6, mais 1 sobre o resistor 2, que nesse caso é de 2. Então, a gente acha que no final a resistência equivalente é de 1,5 ohm. Então, o nosso terceiro circuito preenche o critério. Então, a resposta é letra E. Os resistores 1 e 3 preenchem o critério exigido, tá bom? Próxima questão, vamos agora, tá bom? Vamos aqui para a nossa segunda questão, que é uma questão de 2001 da Uniub. A questão nos diz: a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 10 volts. E a questão nos pergunta: a corrente que passa pelo resistor de 6 ohm é? Tá, primeiro, vamos olhar aqui o nosso circuito. Primeira coisa que é importante, o que é que você vai ter? Uma corrente vai partir do ponto A, por exemplo, e quando chegar nesse ponto, ela vai se dividir em 3. E uma parte vai pelo resistor de 6 ohm, uma pelo resistor de 10 e outra pelo resistor de 15. Primeira coisa que eu fiz aqui nessa questão primeira coisa, esse desenho aqui eu representei aqui, tá bom? Então tem o ponto A, vai ter a divisão da corrente, vai ter um resistor de 6, um de 10 e um de 15. No fim, a corrente se une e vai passar por esse outro resistor de 2. Primeira coisa que eu determinei aqui nessa questão é a resistência equivalente dentro desse trecho. Como esses 3 resistores estão ligados em paralelo,
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a resistência equivalente entre eles. E, como nós já fizemos mais de uma vez, o que é que a gente tem? A gente tem que o inverso da resistência equivalente, quando a gente fala em resistores em paralelo, o inverso da resistência equivalente é igual a soma dos inversos dos resistores que estão ligados em paralelo. Então, nesse caso, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 6, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 15. Então, nós temos que 1 sobre a resistência equivalente é o mínimo entre 6, 10 e 15 é 60. Então, disso tudo aqui, a gente resolvendo a conta, a gente tem que a resistência equivalente é igual a 3 ohm, certo? E depois, quando a gente substitui esse trecho de circuito pela resistência equivalente que a gente calculou, a gente vai ter que, a gente tem um ponto A, uma corrente vai passar por esse resistor equivalente, e ele está ligado em série com esse resistor de 2 ohm. Então, qual é a resistência total do nosso sistema? Como esses dois resistores estão ligados em série, por quê? Porque a corrente que passa por um é exatamente a mesma corrente que passa pelo outro. Então, a resistência equivalente entre dois resistores que estão ligados em série é a pura e simples soma aritmética entre eles. Então, 3 ohm mais 2 vai dar igual a 5 ohm. Então, agora a gente vai utilizar a primeira lei de Ohm, que o que diz de maneira bem resumida. Matematicamente falando, eu não vou entrar em teorias aqui não. O objetivo, eu não tenho qualquer objetivo de aprofundar aqui. É simplesmente aplicar conhecimentos básicos em questão. Da primeira lei de Ohm, nós temos que a DDP é igual ao produto de resistência vezes a corrente. A resistência e a DDP que eu estou usando aqui é a resistência que existe dentro de todo o circuito, tá certo? Então, nós temos que a corrente total, se a gente aplicar essa fórmula, a corrente total em nosso circuito é de 2 A. Aí vamos agora aqui, que você não precisa fazer a conta detalhada para chegar na resposta que tua questão dá. Se você olhar aqui, o que é que acontece? Você vai ter uma corrente de 2 A, que é igual à corrente total do sistema, que quando chegar aqui ela vai se dividir. E ela vai se dividir em partes diferentes, em correntes de valores diferentes. Por quê? Porque os resistores apresentam valores diferentes. Então, o que é que você vai ter? Entenda que eu já fiz essa analogia em outros momentos. Qual é a analogia? A analogia é que a corrente elétrica ela se comporta de maneira semelhante à água corrente, à água de uma correnteza que está descendo o rio. Maiores quantidades de corrente elétrica vão passar por pontos de menor resistência, assim como a água de um rio que desce corredeira abaixo, ela tem uma maior tendência a passar por pontos de menor resistência. Então, pontos de menor resistência passam mais água no fluxo de um rio. E da mesma maneira, quando a gente fala de corrente elétrica, maior quantidade de corrente elétrica vai passar por pontos de menor resistência, tá certo? Então, olha aqui as alternativas. 2 A foi a corrente que você calculou por todo o seu sistema. Você vai ter uma corrente de 2 A que vai chegar aqui e vai se dividir. Então, não pode ser 2 A a resposta da tua questão, vai ser um valor menor do que isso. Então, quando você sabe que esse valor de 2 A vai se dividir, você sabe que a corrente que passa pelo de cima nem vai ser 2, também não pode ser 3. Agora, imagine o seguinte, imagine que todos esses resistores tivessem a mesma resistência. Se todos esses resistores tivessem o mesmo valor de resistência, essa corrente iria se dividir de maneira igual pelos 3 caminhos. Então, se você tem uma corrente de 2 A e ela se divide por igual, seria cerca de 0,66 ampere que passaria por cada um desses trechos, certo? Entretanto, nesse caso aqui, as resistências não são iguais. Então, o ponto de menor resistência vai ter uma maior corrente. Então, a gente sabe que se fosse tudo igual, seria 0,66, mas não é. E vai ser desigual de tal maneira que uma corrente maior do que 0,66 vai passar por esse resistor de 6 A. Então, por eliminação, você já pode saber aqui que o valor da corrente vai ser de 1 A, tá certo? Então, resposta item C.
Uma segunda maneira que essa questão pode ser resolvida é você calculando a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, sem usar o circuito todo, tá certo? O que é que a questão nos diz? Diz que a diferença de potencial entre A e B é de 10 volts, mas se você calcular somente entre esses pontos, você já calculou, não calculou a corrente total? Então, se você sabe qual é a corrente que passa entre esse ponto e esse, e se você sabe qual é a resistência entre esses pontos, você sabe qual é o valor da DDP entre esses pontos. Ou seja, se U é igual a R vezes I, usando somente esse trecho, você sabe que a resistência equivalente é de 3 e você sabe que a corrente é de 2. Então, você sabe que a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto é de 6 volts, somente entre esses pontos. Aí você tem agora, tá? Você tem uma diferença de potencial de 6 volts entre esses extremos e você pode querer calcular qual é a corrente que passa só por cima. Só você ver. Você vai ter uma diferença de potencial de 6 volts e uma resistência de 6 ohm. Então você tem que a corrente é igual a DDP sobre resistência. Se a DDP é 6 e se a resistência pelo trecho de cima é de 6, 6 dividido por 6 dá 1. Então você acaba calculando o valor exato da resistência, da corrente que passa por esse trecho de cima. O que é que eu acabei de lhes mostrar? Você tem duas maneiras distintas de resolver a mesma questão. Então, tente não entrar nesse tipo de questão com uma receita de bolo já na tua cabeça. É quase o tipo da coisa em que a tua imaginação é o limite. Existe mais de uma forma de responder as questões e você pode chegar em respostas diferentes, em respostas iguais por caminhos diferentes e ambas respostas estarem corretas, tá certo? Então, resposta aqui, item C, tem esses dois caminhos, a questão é objetiva, você não seria obrigado a calcular o valor exatamente para responder. Se fosse uma questão discursiva, esse segundo caminho que eu acabei de explicar para vocês, talvez acabaria se tornando a melhor resposta, já que você conseguiria explicar melhor e mostrar um pouco mais de conhecimento. Porém, essa questão é objetiva e, por hora, qualquer um desses caminhos serve para a gente, tá bom? Vamos agora para a nossa terceira questão. Vamos aqui. Uma questão de 1994 da Unesp que diz: 3 resistores de 40 ohms cada um, são ligados a uma bateria de força eletromotriz E. Ou seja, de maneira bem resumida, eu não vou aprofundar aqui. Entenda força eletromotriz como sendo a voltagem. Sempre que a resistência interna for igual a zero, ou seja, aqui ele não diz nada, não tem nenhum resistor dentro, não tem nenhuma resistência dentro desse nosso gerador. Então, a força eletromotriz dele é igual à voltagem que ele gera, tá certo? Em resumo, tenha isso por enquanto. E resistência desprezível, a própria questão nos diz, como mostra a figura. Quando a chave C está aberta, a corrente que passa pela bateria é 0,15 A. E depois a questão nos pergunta qual o valor da força eletromotriz. Primeiro, vamos interpretar o circuito que está à nossa frente. Nós temos uma bateria E que vai gerar uma força eletromotriz E como a resistência interna dela é desprezível, a gente tem que a força eletromotriz vai ser igual a DDP por ela gerada. Então, a questão está querendo saber qual é a voltagem gerada por essa bateria. Tá, vamos aqui. Aqui o nosso circuito desenhado, sim. E só para continuar aqui a explicação, nós temos uma bateria. Você veja que tem um traço pequeno e um traço maior. O traço maior é o nosso polo positivo. O polo positivo, dentro da eletrodinâmica, a gente vai ter que a corrente elétrica ela vai do polo positivo para o polo negativo, apesar de nós sabermos que na prática a corrente elétrica ela vem do polo negativo para o polo positivo, porque o que se desloca é elétron. Mas quando isso foi criado por convenção, quando isso foi determinado, se acreditava que o movimento era das cargas positivas. E até hoje se trabalha assim, tá bom? Então a gente vai ter que a corrente elétrica vai sair do polo positivo em direção ao polo negativo
E aqui a gente tem uma chave C que se encontra aberta. O que acontece? Quando essa chave se encontra aberta, é como se esse resistor não existisse. A corrente vai passar por aqui, simplesmente vai descer por aqui e vai seguir o caminho. Então, qual a interpretação que você tira disso? Quando a chave está aberta, esse resistor de 40 ohm, toda a corrente que passa por ele vai passar por esse segundo. Então, nesse caso, esses dois resistores estão ligados em série, certo? Então, quando a chave está aberta, você vai ter que, de acordo com a primeira lei de Ohm, U dá igual a RI. Se eles estão ligados em série, a resistência total do nosso sistema vai ser simplesmente a soma de 40 mais 40. Então, quando essa chave está aberta, a diferença de potencial é igual a 80 vezes 0,15, que é a corrente, que é o que a própria questão nos diz. Quando a chave C está aberta, a corrente que passa pela bateria é de 0,15. O enunciado te deu isso. Então, quando a chave está aberta, a resistência total é de 80 e a corrente que passa é de 0,15 A. Você fazendo essa conta, você acha que a força eletromotriz, ou seja, a DDP gerada por essa pilha, por essa bateria, é de 12 volts, certo? Agora, a questão nos pergunta, que corrente passará pela bateria quando a chave for fechada? Tá? No momento em que essa chave for fechada, o que é que vai acontecer? A corrente elétrica que vai sair do polo positivo, quando ela chegar nesse ponto, ela vai se dividir. Uma parte vai passar por cima e outra parte vai passar por baixo, elas vão se reencontrar aqui na frente. Ou seja, o que é que vai ter em comum entre esse resistor de cima e o resistor de baixo? É a diferença de potencial dos extremos deles. Então, se o que tem de comum é a diferença de potencial entre dois pontos em que a corrente bifurcou, você tem que esses dois resistores estão ligados em paralelo. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é determinar o valor dessa resistência equivalente para depois a gente somar com essa resistência de 40. Então, como é que a gente calcula a resistência equivalente aqui? Da mesma forma que nós fizemos nas outras questões. O inverso da resistência equivalente é igual ao inverso do primeiro resistor mais o inverso do segundo resistor. E nesse caso aqui, a gente vai ter que a resistência equivalente é igual a 20 ohm. Então, redesenhando o nosso circuito de maneira mais simplificada, nós temos que esse circuito é equivalente a ter um resistor de 20 ohm ligado a um outro resistor de 40 ohm em série. Por quê? Porque quando você tem o desenho dessa forma, toda a corrente que passa por esse resistor equivalente é a corrente que passa pelo segundo resistor. Então, quando que é a mesma corrente que passa por esses dois resistores estão ligados em série. E a resistência equivalente de dois resistores ligados em série é a simples soma entre eles. Então, a resistência equivalente aqui é de 60 ohm. E agora a gente volta para a primeira lei de Ohm, que diferença de potencial é igual a resistência vezes corrente. A corrente é igual a diferença de potencial sobre resistência, e a gente acha que essa corrente vai ser igual a 0,2 ampere, tá certo? Percebam que nessas últimas aulas todas, tudo que a gente está fazendo é tentando colocar na cabeça de vocês, tentando resolver questões de resistores em série e em paralelo. Por quê? Porque pelo que eu vi nas questões do Enem e de muitos vestibulares, principalmente a FUVEST, a Unifesp, o que mais costuma cair de eletrodinâmica, nem só de resistores, o que mais costuma cair de eletrodinâmica são resistores. Resistores ligados em série, resistores ligados em paralelo. Depois disso, o que é que cai mais? Costuma cair essa aplicação da primeira lei de Ohm, que a gente viu algumas aqui, e algumas questões costumam cobrar a energia dissipada por um resistor, que a gente vai fazer isso no futuro. Mas o que mais cai, o que é mais frequente, é você interpretar um circuito desenhado e saber como calcular a resistência equivalente dele, seja com resistores ligados em série, seja com resistores ligados em paralelo, e dentro de algumas questões você terá resistores ligados em série, resistores ligados em paralelo, depois resistores ligados em série, tá certo? Espero que tenha ficado claro e eu fico à disposição de vocês para dúvidas, tá bom? Tudo de bom para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.